Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre reforma protestante? Bom, nós vamos estudar nesse vídeo o primeiro movimento reformista, que foi a reforma luterana em 1517. Tudo bem, pessoal? Lutero, quem era Martim Lutero? Lutero era um religioso, né? Um membro da igreja, um frei, né? Um monge. Era professor de teologia na Universidade de Nuremberg. Então, um homem das letras, um cara que tinha conhecimento acadêmico, conhecia o cristianismo católico nas suas essência, nas suas entranhas, vamos dizer assim. E Lutero já adotava, né, em suas reflexões pessoais, uma postura crítica em relação ao luxo, à corrupção do clero, a venda de cargos dentro da igreja, enfim. Ele observava o afastamento da igreja, das práticas, né, da igreja, ao cotidiano, né, o afastamento do cotidiano das práticas da igreja, daquilo que estava previsto dentro das Sagradas Escrituras, enfim. Então Lutero faz uma viagem a Roma, naquele período, né, de construção ali do Vaticano, e quando ele volta lá para sua terra natal, ele ficou perplexo, né, com a prostituição, a promiscuidade do comércio das indulgências. Eu já falei sobre as indulgências aqui, aquele documento, né, que garantia a salvação do indivíduo, né? E aí ele publica uma espécie de um manifesto, conhecido como as 95 Teses de Lutero, né? Publica esse manifesto, inclusive, e anexa, né, prega essas 95 teses na porta da catedral lá da sua cidade. A porta da catedral das cidades era uma espécie de mural coletivo, né? Ali você colocava de tudo, cartaz de recompensa de bandido, decreto de lei, cartaz de classificado, várias questões. O pessoal no mundo medieval, moderno, era assim que eles se comunicavam, né? Enfim, no início, quando o Lutero publicou as 95 teses, qual era a ideia? A ideia dele era romper com a igreja, abandonar a igreja. Não. A ideia é que as 95 teses provocassem uma discussão na cúpula do clero católico e que o clero católico enxergasse esses problemas e tentasse solucionar esses problemas. O problema é que, nossa, eu falei muito problema aqui agora, né? A questão é, melhor dizendo, que o Papa e, né, a alta cúpula da Igreja Católica considerou o documento uma ofensa, né? Você pega ali 95 teses questionando práticas centenárias da Igreja Católica. O Papa falou: quem é esse Zé Ruela para questionar alguma coisa, né? Então, ele exigiu do Lutero que ele se retratasse publicamente sobre a ameaça, né, de excomungá-lo. E aí ele não faz isso. O Lutero falou: não vou me retratar publicamente, e o processo de excomunhão é aberto, e aí sim o Lutero rompe definitivamente com a igreja e funda uma nova doutrina, né? Então, as ideias básicas dessa nova doutrina, que é o luteranismo, a ideia de predestinação, ou seja, o sujeito nasce destinado a ser salvo, né? Todos nós, seres humanos, nascemos na visão, né? Isso a ideia da predestinação é uma construção platônica, agostiniana, né? Você nasce predestinado a ser salvo, então o seu caminho natural é a salvação, mas devido às nossas escolhas, né, e ao pecado, a gente se desvia desse caminho, tá? Então ele acreditava, tinha como centro principal da sua ideia teológica esse pressuposto, tá? Ele defendia e fez a tradução da Bíblia para o alemão. Ele permitiu, não condenou o casamento entre religiosos, o religioso, né, ter uma esposa, não entre religiosos do mesmo sexo, isso jamais, obviamente, né? Além disso, ele manteve batismos sacramônios não, isso foi demais, sacramentos, né, como batismo, matrimônio, unção dos enfermos. Ele negava a ideia da transubstanciação da Eucaristia. Quando o católico, né, para quem é católico sabe disso, está lá se você não se diz católico e não sabe disso, tem que fazer uma catequese, né? Quando o padre consagra, né, a hóstia e o vinho, aquilo se torna
literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Você está comendo um naquinho, né, um pedaço de Cristo, e tomando um pouquinho do seu sangue. É esse processo da transubstanciação, né, a partir do momento dessa consagração. Então aqui você tem mudanças propostas para uma nova doutrina, né, bem visível aqui. Inclusive, incentivo, né, a leitura das Sagradas Escrituras, ter as Sagradas Escrituras como fonte da verdadeira fé. Então, Lutero trabalhava com essa perspectiva. Aqui eu coloquei para vocês algumas das 95 teses, né? Separei algumas aqui. 21. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está salvo. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão do castigo e do pecado. Ela é devida sem indulgência. Então aqui está criticando as indulgências, né? Por que o Papa não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro e não com o dinheiro dos fiéis? É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu por verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade de espírito. Né? Então aqui ele está condenando o luxo da igreja, condenando a construção, né, os abusos econômicos, da venda de indulgências, por isso que ele foi excomungado. Não é verdade? Então o conteúdo do documento ele é bem explosivo, vamos dizer assim, né? Não é um conteúdo light, não. Né? Como eu disse, a igreja vai reagir, o Lutero vai ser excomungado, né? Ele teve essa oportunidade de se retratar em público, não se retratou, né? E aí, inclusive queimou o documento, né, da igreja, pedindo para ele se retratar em praça pública, dizendo que não iria, e aí ele foi acusado de ser um herege, tá? Só que, aí você deve estar pensando, professor, por que o herege, o Lutero, não teve o mesmo destino que o Wycliffe e o John Ross lá, que desafiaram a igreja? Por que ele não foi queimado? Porque as ideias do Lutero se popularizaram rapidamente, principalmente pela nobreza alemã. A Alemanha, entre aspas, porque a Alemanha não existia, né? O que era o território da Alemanha é o que a gente chama de Sacro Império Romano Germânico. Você tinha ali uma unidade, né? Uma espécie de uma confederação de vários principados independentes, né? E essa nobreza desses principados alemães estavam cansados, né, das interferências da igreja nos assuntos políticos. Então, o que aconteceu? A nobreza alemã, ela acolheu o Lutero. Por isso que ele não virou churrasco. Senão, ele tinha virado churrasco. Uma coisa é você queimar alguém, né, um inimigo, uma pessoa comum, mas uma coisa é você mandar nobres para a fogueira. Já é bem mais complicado, né? Então, o Lutero ele não foi condenado porque ele foi protegido pela nobreza alemã. Inclusive, refugiou-se num castelo, né, Wittenberg, onde ele concluiu o processo de tradução da Bíblia, enfim. As ideias do Lutero, então, ela pode ter, a reforma luterana, ela tem uma reverberação na política, com certeza, e ela é uma reforma de cunho nobre, aristocrática, né? Você vai ver na prática por que eu estou falando isso. Porque quando as ideias do Lutero acabaram se difundindo, nós tivemos uma grande revolta de camponeses dessa região da futura Alemanha, né, dos principados alemães, do chamado Sacro Império Romano Germânico, porque aí os camponeses ficaram naquela, então o Lutero está certo, a igreja mentiu para a gente a vida inteira, então esse negócio de o servo trabalha, paga imposto para sustentar a aristocracia e o clero, está errado também. Então os camponeses se rebelaram contra a nobreza, contra o domínio da nobreza. Né? As ideias do Lutero, mal traduzidas, vamos dizer assim, né? Extrematizadas pelos servos dessa região, provocou essa grande revolta dos camponeses, a revolta anabatista, que tinha como base essa ideia de não pregar a servidão, né, contra a servidão, uma espécie de Jaquerie dentro do universo camponês do Sacro Império Romano Germânico. Só que ao invés de ficar do lado do povão, o que o Lutero fez? Ele ficou do lado da aristocracia. Falando, peraí, minha reforma é religiosa, não tem nada a ver com a organização da sociedade, nisso aí a igreja está certa. Tem que manter a sociedade identificada, né? Os privilégios da aristocracia. Ele não vai bater de frente, ele não vai criticar também a aristocracia.
porque a aristocracia o protegeu, né? Uma mão lava a outra, na verdade. Então, para você ter uma ideia, essa guerra, né, essa revolta, ela matou mais de 100 mil pessoas, tá? E só foi encerrada com a assinatura de 2 acordos de paz, que é a Dieta de Spira e a Paz de Augsburgo. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o movimento reformista luterano, que tem como característica principal. Qual que é a característica principal do movimento reformista luterano? Esse é o primeiro movimento bem-sucedido, o que rompe com a Igreja Católica. Tinha essa intencionalidade no início? Não. Essa intencionalidade ela vai ganhando corpo. Quais elementos que o Lutero critica? Corrupção, luxo e principalmente a venda de indulgências. Quais são as reformas, né, dentro do seu movimento reformista que ele inova? A ideia de livre leitura da Bíblia, a Bíblia, as Sagradas Escrituras como fonte da verdadeira fé, predestinação, né, a salvação, a questão da salvação pelas boas práticas, né, e não pelas indulgências, a questão da permissão do casamento dos religiosos, dos sacerdotes, a manutenção, a revisão dos sacramentos, né, tirando a transubstanciação da Eucaristia, por exemplo. Enfim, então ele traz algumas inovações aí, criando a primeira vertente do protestantismo, que é o luteranismo, beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar do calvinismo e da reforma anglicana. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.